Pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje será para o sétimo ano B, né? No caso ali será nossa segunda aula, né? Por isso que eu coloquei aqui um exercício para vocês. Está relacionado à multiplicação de números inteiros, né? Vocês vão ver lá na página 7, né? A nossa primeira página. E eu fiz algumas questões aí para vocês. A gente vai debater agora e vai dar continuidade ao conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Mariana fez uma compra em 3 prestações de R$ 170. Veja, eu tenho duas formas de representar isso aí. Por exemplo, vocês sabem que quando se fala em prestação, quando se fala em compra, quando você compra alguma coisa em algum lugar, em prestações, certo? Matematicamente falando, você está devendo aquele lugar que você fez essa prestação. Então, toda dívida, certo, é representado pelo sinal de subtração na frente desse número. Então, se você fez uma compra de uma prestação, né? Então, aqui, eu vou colocar aqui, ó, gente, R$ 170. Esse R$ 170 aqui é negativo, sendo que ele aqui é negativo. Como é que a gente vai fazer isso? Se você fez essa compra em 3 parcelas, ficaria 3 vezes menos R$ 170. Como também eu posso colocar isso aqui em forma de parcela, né? Isso aqui está em fatores, né? Posso colocar em parcelas lá. Ficaria menos 170 mais menos 170 mais menos 170. Observe que 3 vezes se repete o 170. Aqui é a mesma coisa. Ela fez uma outra compra em 5 prestações de R$ 64. Então, a gente vai representar aqui menos R$ 64 como negativo lá pelo fato de ela estar devendo, e aqui ela vai ficar aqui 5 vezes menos 64 aqui, a mesma coisa que você está vendo aqui na relação na letra A. Já na página 8, que essa aqui já é a página 8, gente, eu vou precisar um pouco da apostila, certo? Por quê? Porque não deu para copiar as questões aqui, até porque tem um gráfico na questão 1 que vai praticamente tomar o quadro como um todo. Então a gente vai fazer a leitura desse gráfico e as respostas a gente vai colocando aqui, né? Então vamos lá. Na página 8, a gente vai ver aqui que na verdade não é na página 8, perdão, é na página 9. Então vamos lá. Este gráfico contém as temperaturas em graus Celsius, né? No caso seria a unidade de medida de temperatura. Registrada no mês de junho de 2016, na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Certo, gente? Então, se você ver aí, gente, eu tenho esse gráfico na página 9. Então, eu tenho a temperatura que vai variar de menos 10 a 30, né? E abaixo eu tenho os dias do mês. Então, observe que aí, ó, ele pergunta de quanto foi a maior temperatura máxima real em que dia do mês ela ocorreu. Se você ver aí, eu tenho a máxima média, eu tenho a mínima média, a máxima real e a mínima real. Se você ver aí do lado do gráfico lá representando lá com cores diferentes. Então vamos lá. Se você ver aí, gente, a maior temperatura que pode ser elevado, que foi elevado nesse período, foi de 21 graus, se você observar aí, nos meses de 21 graus, né? Se você for lá no gráfico, você vai ver aí 21 graus, nos dias de 26, dia 26, 29 e 30 do mesmo mês. Os dias 26, aqui ó, 29 e 30. Sendo que esse mês aí, o mês que está sendo observado, certo? É o mês de junho, né? Até porque está aí no problema. Observe que o gráfico ele tem essa nomenclatura aqui, ó. Aqui está a temperatura, para quem observa aí, temperatura, e aqui está o mês, ó, que no caso ele colocou em dias, certo? Então, o gráfico ele faz assim, ó, ele tem essa curva aqui, no 21 dias, aqui 21 graus, que seria a máxima dele, ele vai estar aqui no dia 26, 27, cadê? 26, 29 e 30, como vocês podem observar aí.
certo? E isso é para vocês observarem no gráfico. Na letra B, ele coloca aí, na letra B, de quanto foi a menor temperatura mínima real em que dia ela ocorreu. Se você for aí no dia 13, você vai perceber que a mínima real dela foi -3, certo? A mínima dela foi -3. Pelo fato de ele estar abaixo de zero, ela é negativa. Então o gráfico pegou lá em -3, ela está aqui, ó. -3 está aqui, ó. Então ela pegou aqui, ó. Então o dia aqui seria 13, certo? O dia 13. Então aqui a mínima seria -3 e ocorreu no dia 13 de junho, certo? Já a letra C, ele pergunta em qual dia a temperatura mínima real, ele quer saber a mínima real, o dobro da mínima real do dia 14, no dia 22. Se você for lá no dia 22, você vai ver lá que a mínima lá realmente foi o dobro, certo? Dessa temperatura, no dia 22. Ó. É só colocar isso aqui, gente, certo? Já a letra D, ele pergunta, na letra D, em quais dias a temperatura máxima real alcançou o quadruplo da mínima real? Nos dias 4 e 14. Observe, gente, que todas essas informações ela tá no gráfico. Todas essas informações ela tá no gráfico. Então, se você observar no gráfico, aí você vai perceber que a resposta se encontra lá. Já a letra E, ele diz assim: o dobro da menor a mínima é um número positivo? Não, ela é falso. Por quê? Porque o dobro da menor, como está aqui, que é -3, é -6. E -6, observe que não é positivo, ainda continua sendo negativa. Por isso que aqui é falso, certo, gente? Já o segundo, ele diz assim: o dobro da menor mínima é o número negativo? Correto, é verdadeiro. Então o dobro da menor, que é a mínima que é 3 aqui, -3 é -6. E ele é negativo, por isso que ele é verdadeiro. Nesse caso, o dobro da menor mínima será menor do que ela? Verdadeiro também. Por quê? Se eu tenho aqui -6, ele é menor do que -3. Por quê? Porque quem está mais próximo do zero é -3, não é -6, certo? Então, é verdadeiro por conta disso também, ok? Já aqui, gente, eu tenho aqui ó, um produto, certo? De dois números inteiros. Então, aqui eu faço dá 48. Aqui eu vou fazer esse jogo de sinais, e no caso, jogo de sinais, ó, mais com mais aqui daria mais, aqui daria 35, também o mesmo processo, mais com mais daria mais, certo? Se você for lá na aula 1, você vai perceber lá que tem uma tabela dos jogos de sinais. Ok, gente? Tá aí o exercício para vocês. Até a próxima aula.